Muito bem, há pouco mais de 2 meses para o primeiro turno das eleições municipais, o Grupo à Tarde divulga, a partir de hoje, uma série de pesquisas de intenção de voto para as principais prefeituras do estado, conforme a gente já noticiou mais cedo. E o primeiro levantamento que sai na edição de hoje do Jornal à Tarde é o do município de Feira de Santana. Nas próximas semanas vão ser divulgadas as pesquisas de Camaçari, Salvador e Vitória da Conquista, sondagens que estão sendo feitas pela Potencial Pesquisa e registradas no Tribunal Superior Eleitoral, como prevê a resolução número 23.600, de 12 de dezembro de 2019, que disciplina os procedimentos relativos ao registro e à divulgação de pesquisas. A gente conversa agora com o diretor da Potencial Pesquisa, o estatístico e especialista em marketing político, Zeca Martins, nosso convidado aqui no Isso é Bahia de hoje. Bom dia, Zeca. Seja bem-vindo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Zeca. Estamos iniciando aí esse projeto, de pesquisa nas eleições de 2020, com o município de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado da Bahia. Como é que você avalia, qual é a avaliação que você faz dessa primeira pesquisa de intenção de voto, realizada pela Potencial Pesquisa, em parceria com o Grupo à Tarde, e que revela um possível segundo turno na disputa pela Prefeitura de Feira de Santana, Zeca? Essa é uma informação bastante interessante que a pesquisa mostra para a gente. Desde 1996, se eu não me engano, na verdade desde 2004, com certeza, as eleições em Feira de Santana não vão para o segundo turno. Sempre a vitória do candidato acontece no primeiro turno. E esse ano parece que nós vamos ter um segundo turno em Feira de Santana. E o importante também da pesquisa é a gente tentar entender aquilo que os números não mostram, né? Nós temos a diferença entre Zé Neto, do PT, e o MDBista Colbert Martins, de 7 pontos. De 29% contra 22%. Mas isso está dentro da margem amostral, dentro do intervalo de confiança. Então, significa, estatisticamente, que há um empate entre os dois, né? E a gente tem que entender também, por exemplo, as questões relacionadas à rejeição dos candidatos. O candidato Colbert apresenta uma rejeição maior do que o pré-candidato Zé Neto. Mas a gente tem que entender os motivos dessa rejeição, né? Quais são os motivos da rejeição de Colbert e os motivos da rejeição de Zé Neto, por exemplo. Então, tem muita coisa que vai ser entendida e estudada ao longo do processo eleitoral, tanto agora no início da pré-campanha, quanto na campanha efetivamente a partir do dia 27 de setembro, quando começa a propaganda eleitoral, inclusive na internet. O Fernando quer fazer uma pergunta para você também, Zeca. Por favor, vamos. Zeca, o cenário eleitoral lá em Feira segue indefinido, pelo menos é o que aponta essa pesquisa, esse levantamento de agora. Você acredita que essa diferença entre Colbert Martins e Zé Neto deve ser mantida ao longo do processo eleitoral e aquele segundo grupo lá embaixo com menos de 4% deve permanecer, ou há um potencial de crescimento para esses demais candidatos? Excelente pergunta, Fernando. Eu vou fazer uma análise abrangente aqui do que eu entendo do cenário político de Feira de Santana, que tem a influência, claro, de todos esses anos, e a gente tem que fazer essas ponderações. Então, a gente tem uma pessoa, um político que foi decisivo em todas essas últimas eleições, que é o ex-prefeito José Ronaldo, que saiu da prefeitura para ser candidato ao governo do estado da Bahia na última eleição estadual. Ele foi um fator decisivo, ou como participante da eleição, ou com seu apoio. Então, isso é um fato. 2,
O Colbert, ele tem a prefeitura em mão, né? Ele tem uma imagem de que é um político bastante afável, né? Ele tem penetração, ele tem uma empatia, né? Não tem grandes, eu diria assim, rusgas políticas com outros políticos, né? Assim, um adversário político muito forte. Tem a oposição, Zé Neto, claro, mas enfim, a figura dele é de uma pessoa afável. Só que ele também tem essa imagem de um gestor um pouco mais lento, né? E a referência quem é? É o Zé Ronaldo. Tá? Então ele tem aí até o período eleitoral, que é em novembro, nós estamos falando praticamente de 2 meses, de intensificar as obras, como já estão sendo feitas, e eu acredito que um grande... não é o divisor, mas é assim, um grande fato que pode decidir a eleição é o fato do BRT, né, de como ele conduzia as obras do BRT, que já demoram aí uns 7, 8 anos, de como ele pode fazer isso até o dia da eleição. Então, isso pode ser o fator que vai decidir a eleição, a favor ou contra. Né? Esse é um cenário. E tem o Carlos Geilson. O Carlos Geilson, ele tem uma penetração nas comunidades, por exemplo, mas ele não tem esse arcabouço político, né, que os demais têm. Então, é um cenário assim, o Zé Neto, por ser do PT, né, o PT nos últimos anos ganhou uma rejeição um pouco maior, mais consolidada até. Então, essa diferença de rejeição de Colbert para Neto tem que ser avaliada, o quanto é consolidada a rejeição de Colbert, o quanto é consolidada a rejeição de Zé Neto, para que a gente possa entender. Mas eu acredito que haverá uma disputa acirrada e a possibilidade do Carlos Geilson crescer como uma terceira via ao longo aí do processo eleitoral. E esses demais candidatos menores? Por exemplo, a professora Daiane Pimentel, que foi bem votada nas eleições de 2018, por conta da força do bolsonarismo, do conservadorismo, mesmo que ela tenha se afastado do presidente Jair Bolsonaro, ela pode ter um impacto nesse processo eleitoral em Feira de Santana? Olha, eu não acredito que ela possa crescer a ponto de estar disputando uma eleição em segundo turno, nesse cenário atual, tá? Mas tudo é possível, ela pode voltar a fazer as pazes com o presidente, né? A gente não sabe, e a transferência de votos também do presidente, ela é diferente em diversas cidades, e tem que ver como é que isso possa estar sendo desenvolvido, observado em Feira de Santana. A gente tem no cenário de Feira de Santana, e a pesquisa mostrou, que a avaliação ruim ou péssima do Bolsonaro em Feira de Santana passa de 50%. E 65% desaprovam da forma como ele vem desenvolvendo as ações no combate da pandemia da Covid. Então, não sei se o Bolsonaro, nas eleições de Feira de Santana, agora em 2020, pode ter esse peso a ponto de tirar um candidato com 4, 2, 3 pontos percentuais e levar a disputa da prefeitura. Você está falando em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Para 10% dos feirantes, não é isso? A administração federal é ótima, boa para 12%, regular para 26%, ruim para 12% e péssima a gestão federal para 39%. Agora, em relação à administração do atual prefeito de Salvador, em comparação com o governador com a gestão do governo Rui Costa, o prefeito teve também a administração pior avaliada entre os feirantes em relação ao governo Rui Costa. Qual é a avaliação que você faz desse resultado, Zeca? Esse é um resultado que pode até ajudar também o pré-candidato, que será candidato do PT, Zé Neto, em virtude do partido do governador também ser o mesmo do dele, e ele tem uma avaliação bastante positiva em Feira de Santana.
a aprovação dele em relação às ações que ele vem desenvolvendo no combate à pandemia chega a 70%. E isso é uma questão interessante, por isso é que ela foi avaliada na pesquisa. A questão do combate à pandemia é uma coisa que está muito relacionada com a gestão municipal. E a avaliação que foi feita sobre o prefeito Colbert Martins em relação a esse tema, ela é bem dividida. 48% aprovam a gestão dele em relação ao combate da pandemia e 44% desaprovam, com 9% que não soube responder. Então, é um fator também que pode ajudar a Zé Neto nesse processo eleitoral. Zeca, essa pesquisa tem nível de confiança de 95%, margem de erro de 4 pontos percentuais. Ela foi realizada com 600 entrevistados por telefone. Qual foi a metodologia que vocês utilizaram? Qual o critério? Há sempre um questionamento, a pesquisa presencial, a pesquisa telefone, qual é o melhor método, qual é a melhor técnica. O que importa é a gente entender que qualquer método e técnica de pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, ele tem suas limitações e suas vantagens. Qualquer um. Né? Da pesquisa telefone, uma das vantagens que a gente tem é que a gente consegue chegar a muitas localidades que presencialmente seria um pouco mais difícil ou mais onerosa. Então, a gente tem, com essa possibilidade, a pesquisa chegou a 75 municípios, 75 localidades, dentro da sede Feira de Santana e dos demais distritos. Né? Então, nós dividimos toda a Feira de Santana em 6 estratos, posso dizer assim, as 5 regiões administrativas que já existem e mais um extrato que contempla todos os distritos, né, com o distrito de Humilde sendo o maior deles. Então, cada um desses distritos teve um número de entrevistas proporcionais ao seu tamanho populacional e de eleitor. Né? Então, a gente faz esse processo aleatório, identifica qual é a localidade que tem que ser feita a entrevista e no cadastro que nós temos, que tem mais de 50 mil registros, você imagina, um cadastro com 50 mil registros é bastante coisa, a gente faz novamente um processo aleatório, um processo de seleção para identificar aquele potencial entrevistado. E aí vai tentando fazer as ligações com aquele determinado perfil. Então, é um processo completamente aleatório. O tamanho da amostra é um tamanho de 600 entrevistas, que é estatisticamente significativo, e a representatividade não só com a região de moradia, mas também com outras variáveis que são disponibilizadas pelo TSE, que é o sexo, o grau de instrução, a faixa etária do eleitor brasileiro, no caso de Feira de Santana. Maravilha. Zeca Martins, especialista em marketing político e estatístico, diretor da Potencial Pesquisa, que fez esse primeiro levantamento de intenção de voto, no caso para a Prefeitura de Feira de Santana. É o primeiro de uma série que vai estar aí avaliando a intenção de voto nos principais municípios da Bahia. Zeca, muito obrigado. A próxima pesquisa sai quando? A próxima pesquisa sai daqui a 7 dias, né? 8 dias. Hoje é quinta-feira, sai na próxima quinta-feira. Nós vamos estar avaliando o cenário político em Camaçari. É importante também que a gente está agora conversando, né, com a diretoria e a presidência do Grupo Haddad, para que a gente possa também ampliar esses estudos para cidades um pouco menores, né? Cidades importantes também, né, no cenário eleitoral, mas que a gente possa chegar até esse pequeno município e poder estar entregando para a população baiana, de uma forma geral, informações de credibilidade que possam ajudar na escolha dos candidatos
e também nesse processo democrático que são as eleições. Maravilha. Zeca, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima. Até a próxima, eu que agradeço mais uma vez o convite e a parceria, e um bom dia a todos os ouvintes do Isso é a Bahia. Mais uma conversa que vai estar disponível na íntegra, logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h41 na Tarde FM.